Olá pessoal, tudo bem? Iniciamos agora o nosso segundo bloco da unidade de variáveis aleatórias contínuas, onde a gente vai ver alguns dos principais modelos de distribuição para variáveis contínuas. Vamos começar pela distribuição uniforme. Distribuição uniforme é o modelo de variável contínua mais simples que a gente tem. Como vocês estão vendo aqui no gráfico, representando uma distribuição uniforme qualquer, forma genérica. Nós temos a variável x, que pode assumir valores dentro de um intervalo limitado por dois números a e b. E a distribuição, como o próprio nome sugere, acontece de maneira uniforme ao longo do intervalo. Não tem variação, né? Distribuição uniforme. Então a função fica o seguinte, fica um valor constante e tem o valor aqui 1 sobre o tamanho aqui desse intervalo. Por que 1 sobre o tamanho do intervalo? Porque nós sabemos que se nós fizermos a integração de da função ao longo de todo o seu domínio aqui, tem que dar 1, correto? É uma das características de função densidade de probabilidade. Então, a área desse retângulo aqui tem que resultar 1. B menos A vezes a altura tem que resultar em 1. A média de uma distribuição uniforme, por sua simetria, vai ser o valor médio entre A e B. E aplicando aquela expressão que nós vimos para o cálculo da variância, a gente chega numa variância calculada em termos também desses dois parâmetros, A e B, conforme a fórmula está aqui. É isso, não tem muito o que a gente aprofundar aqui, vamos direto para um exercício com distribuição uniforme. A espessura de um filme fotorresistente aplicado a pastilhas na fabricação de semicondutores, em uma certa localização na pastilha, é uniformemente distribuída entre 205 e 215 nanômetros. Então, para a gente entender aqui a situação física, a gente tem um filme aplicado numa pastilha de semicondutores, e esse filme, a espessura dele, varia entre 205 e 215 nanômetros de maneira uniforme. Letra A. Determine a função densidade de probabilidade da espessura do filme. Letra B. Determine a função de distribuição cumulativa da espessura do filme. Letra C. Qual é a proporção de pastilhas cuja espessura excede 212,5 nanômetros? Letra D. Que espessura é excedida por 10% das pastilhas? E, por fim, determine a média e o desvio padrão dessa espessura. Vamos lá para a resolução. Aqui eu já coloquei um esboço do gráfico dessa função aí. Na letra A, pediu para a gente obter o valor de f, esse valor constante aqui. Eu vou colocar uma letra C aqui para representar essa constante por enquanto. Então nós sabemos que a área aqui dentro desse retângulo tem que valer 1. Portanto, o 215 menos o 205, que é a base do retângulo, vezes a altura, que é C, tem que resultar em 1. Daqui a gente vai chegar, esse C, que representa o valor constante da função, 1 sobre 10. Agora, escrevendo a nossa função de maneira mais formal, válido para x entre 205 e 215. Está feita a nossa letra A. Vamos para a letra B. Pediu para a gente obter a função de distribuição cumulativa. A f zona vai ser a integração de menos infinito
até um certo x da nossa f de s ds. Trazendo para o nosso exercício aqui, vai ser o seguinte. Aqui a gente tem a parte principal da resposta, mas vamos escrever a f de x, a f zona de x, por completo. Ela vai valer 0 caso x seja menor que 205 nanômetros. Vai valer o valor que a gente encontrou ali para x entre 205 e até 215. E a partir do 215, a função acumulada vale 1. E aqui está a nossa resposta completa para a função de distribuição acumulada para essa variável aleatória que modela a espessura do filme. Vamos à letra C. Qual é a proporção de pastilhas cuja espessura excede 212,5 nanômetros? Em termos de probabilidade, a pergunta foi a seguinte: P de x maior que 212,5. E aí vamos dar uma olhada aí graficamente. Essa função aqui de novo. Lembram que a probabilidade para uma variável aleatória contínua pode ser calculada pela área sob a curva, sob a curva da função densidade, né? Então 212,5 vai ser algum lugar por aqui assim, vamos pegar aproximadamente. E a área correspondente à probabilidade que a gente quer calcular é essa daqui. Então essa probabilidade pode ser calculada pela área do retângulo. E resulta em 0,25 ou 25%. Letra D. Qual espessura é excedida por 10% das pastilhas? Vamos utilizar o gráfico de novo, facilita bastante a interpretação. Então, tem um valor de espessura que é excedido por 10% de todas as espessuras. Então, vamos marcar aqui uma área correspondente aí a 10%, sem a gente se preocupar com a escala aqui, para representar no desenho, né? Então essa área aqui vale 10%. E tem algum valor, vou chamar de x0, que é correspondente a essa espessura aqui. Matematicamente falando, a gente vai ter que P de probabilidade de algum valor ser maior do que aquele x0 é 10%. E agora a gente faz a conta. E o resultado, x0 igual a 214 nanômetros. Na letra E, por fim,
foi pedido para a gente encontrar a média e a variância dessa variável ali. Vamos pegar o gráfico de novo aqui. A média de uma variável uniforme vai ser o valor médio dos dois extremos do intervalo, pois ela é distribuída uniformemente, é simétrica em torno da própria média, correto? A média para nós vai estar exatamente aqui. E o valor médio entre 205 e 215, a gente consegue fazer de cabeça aqui 210. Pode fazer isso? Pode, claro, é uma figura plana, um retângulo. Sabemos que a média vai ser exatamente o meio do retângulo. Fizemos aqui geometricamente. Para o cálculo da variância e o desvio padrão a gente não consegue fazer assim de cabeça, mas aí tem aquela expressão que nós vimos. A variância resulta 8,33. Desvio padrão vai ser a raiz quadrada desse valor. R$ 2,887 é o desvio padrão dessa espessura. E esse foi o nosso exemplo sobre distribuição uniforme. A seguir a gente passa para a distribuição exponencial. A distribuição exponencial modela o intervalo decorrido entre duas ocorrências sucessivas em um processo de Poisson. Lembram? A gente tinha a variável aleatória discreta de Poisson, que modela ocorrências de algo, de alguma característica, ao longo de um intervalo contínuo. Por exemplo, falhas por metro num fio. Agora, a variável exponencial vai modelar a distância entre duas falhas consecutivas nesse fio. Por isso é uma variável contínua. Está modelando a distância. Ou o tempo que decorreu entre duas chamadas numa central telefônica. Coisas desse tipo. Então, intervalo decorrido entre duas ocorrências de um processo de Poisson. Por isso, ela vale para as mesmas suposições do modelo de Poisson. A gente vai ter aquela taxa média de ocorrências constante e vamos continuar utilizando inclusive o mesmo nome, que é o lambda. E essas ocorrências são independentes. Aqui está a forma da função exponencial, lambda e na menos lambda t. Na verdade, que é a expressão matemática, é a forma a gente vê aqui no gráfico. Eu coloquei a letra t porque muito frequentemente a distribuição exponencial é utilizada para modelar tempo. Às vezes uma distância em espaço, mas muitas vezes tempo. Média, a distribuição de Poisson, e a variância, que decorrem da gente aplicar aquelas expressões para cálculo de média e variância utilizando essa função densidade aqui. Agora vamos para algumas observações ali de onde que vem essa expressão, como é que funciona, de onde que se origina essa expressão da distribuição exponencial para a gente entender um pouquinho melhor. Imagine aqui que isso aqui seja um pedaço de fio, no qual a gente tem algumas falhas que ocorrem ao longo da fabricação dele, no processo de fabricação, e essas falhas se distribuem conforme uma distribuição de Poisson. Correto? Então vamos chamar aqui de n a variável aleatória discreta, que é o número de falhas no intervalo de comprimento desse fio. Aqui, como eu comentei, é uma variável de Poisson e a gente tem uma taxa de falhas lambda que é constante. E a variável que a gente está interessado em estudar agora é a variável t, que é a distância decorrida entre duas falhas sucessivas. Ou comprimento, vamos colocar. E agora que vem a sacada para a gente obter
a função de probabilidade, a função de distribuição de probabilidade, a função densidade de t, a partir do modelo da variável n. O comprimento entre duas falhas consecutivas, ele só vai ser maior do que um certo valor t, caso n seja igual a zero nesse intervalo t, correto? Escrevendo isso, temos que t maior que aquele t, o intervalo t minúsculo, se e somente se n for igual a zero num intervalo de tamanho t. E agora vamos escrever isso em termos de probabilidades. A probabilidade de nós termos t maior do que o t pequeno vai ser igual a probabilidade de n igual a zero em t milímetros. Como n é uma variável de Poisson, aplicando a função de probabilidade de Poisson para n igual a zero, nós vamos ter o seguinte. Lambda t elevado a n igual a zero sobre o zero fatorial. Então isso aqui resultou em e na menos lambda t. A gente tem, destacando aqui, nosso interesse é obter a função densidade de probabilidade. Vamos dar mais alguns passos e já chegando lá. Reparem o seguinte. A f acumulada da variável t é 1 menos a probabilidade de t maior que t. Então a nossa f zona vai ser o 1 menos e na menos lambda t. Já é um resultado importante, vamos guardar esse resultado aqui. E conforme nós vimos anteriormente, é possível obter a função densidade a partir da função de distribuição acumulada, fazendo a derivação dessa função aqui. Então vamos lá. E a gente chega em f de t igual lambda válida para t maior ou igual a zero. Então agora a gente já tem uma expressão para o cálculo de probabilidades que vai nos facilitar a vida. A gente não precisa ficar integrando essa função aqui sempre que for calcular uma probabilidade, já temos o resultado dessa integração aqui. E a função densidade de probabilidade da variável exponencial aqui também. Vamos para um exemplo, aplicar isso aí tudo no exemplo? O tempo até a falha, ou tempo de vida, de um transistor é uma variável aleatória com distribuição exponencial. Aqui está sendo usada a letra x. O tempo médio de vida do transistor é de 500 horas. Duas perguntinhas para nós aqui. Letra A, calcule a probabilidade de o transistor durar até 500 horas. E na letra B, calcule a proporção de transistores que devem operar sem falha por mais de 1000 horas. Vamos lá para a resolução então. No enunciado foi utilizada a letra x, eu vou manter a letra x aqui. A nossa variável x é o tempo de vida desse transistor. Ele tem uma distribuição exponencial. E nós vimos que o parâmetro que caracteriza a distribuição exponencial é o lambda. Nesse caso aqui, o lambda vale quanto? Vamos voltar lá para o nosso enunciado.
e diz que o tempo médio de vida do transistor é de 500 horas. Quer dizer que, em média, ele falha a cada 500 horas. Ou seja, a taxa de falha vai ser o inverso daquela média ali. Então, 1 sobre 500. Horas na menos 1. Na letra A, a nossa tarefa é calcular a probabilidade de um transistor durar até 500 horas. Ele vem a falhar antes de 500 horas. No gráfico que a gente tem, aqui está o 500, então a probabilidade que nós queremos calcular equivale a essa área aqui. Desde o 0 até o 500, integrar a curva nesse intervalo. Como eu comentei, nós já fizemos essa integração. A gente pode aplicar a acumulada para 500 aqui. Vai ficar 1 menos e na menos lambda t. O lambda é 1 sobre 500. O t também é 500. A gente vai ficar com 1 menos e na menos 1. E o resultado aqui é 63,21%. Na letra B, a gente quer calcular P de x maior que 1000. Calcule a proporção de transistores que devem operar sem falha por mais de 1000 horas. Então, eu vou utilizar o mesmo gráfico, vou mudar a cor aqui. Vamos marcar ali no gráfico. Agora a nossa área de interesse. É essa daqui. Vai até o infinito. A gente pode utilizar o complemento da acumulada. 1 menos AF de 1000. Vai ficar E na menos, o lambda é 1 sobre 500, P 1000. E o resultado, P de x maior que 1000, 13,53%. Vamos resolver mais um exercício juntos? O tempo entre as chegadas de táxis a uma interseção movimentada é distribuído exponencialmente com uma média de 10 minutos. E aí tem algumas perguntinhas para a gente responder aqui. Na letra A, qual a probabilidade de você esperar mais de meia hora por um táxi neste ponto? Vamos lá. Então nós sabemos que esse tempo t entre chegadas consecutivas de táxis pode ser modelado por uma distribuição exponencial. Lembra o intervalo decorrido entre duas ocorrências consecutivas de um processo de Poisson? É uma distribuição exponencial. E essa exponencial é caracterizada pelo parâmetro lambda, que é aquela taxa constante de ocorrência. A taxa constante aqui vai ser a taxa de chegada de táxis por tempo. A gente tinha uma média de 10 minutos entre cada táxi, então isso quer dizer que chega um táxi a cada 10 minutos. Esse é um momento importante aqui, importante fazer isso com bastante calma. O lambda é o parâmetro principal da distribuição. E aí eu coloquei o gráfico aqui da função para ajudar a gente a entender o problema. Vamos para a letra A. Graficamente, se a gente procurar aqui a área correspondente à probabilidade de t assumir valores maiores do que 30 minutos, nós vamos ter o seguinte. Vou achurar a área correspondente aqui.
Então aqui a gente já tem, aqui sim está em escala, né? Esse gráfico foi feito no software, no R. Então a gente já espera uma área não muito grande. Vamos para os cálculos. P de t maior do que 30, nós já temos os resultados da integração para acumulada, a gente pode utilizar o complemento da acumulada, correto? Então isso aqui é o mesmo que 1 menos a f aplicada em 30. A f acumulada, né? E o resultado? 4,979%. A letra B. Tempo mínimo de espera que você encontrará 75% das vezes. Agora reparem que a pergunta está um pouquinho invertida. Tem um valor de tempo que nós esperamos encontrar 75% das vezes, pelo menos. Então vamos chutar por aqui, a gente não sabe ainda o valor que vai dar, mas como são 75% das vezes, vou pegar alguma coisa por aqui. A gente tem que a área acima desse valor mínimo aí é de 75%. Vou marcar aqui. Vamos chamar de T mínimo. Então a expressão matemática que a gente tem para esse problema, a letra B, é a seguinte. Tem aqui E na menos lambda T, que é o T mínimo que a gente quer, igual a 0,75. Aí a gente pode utilizar o logaritmo para chegar no final dessa conta aqui. Aí 2,87, 2,9 minutos. Vamos lá para a letra C. Qual o tempo máximo de espera que você encontrará 90% das vezes? Então, uma pergunta parecida, só que na direção contrária. Essa área aqui, desde o zero até esse valor aqui, vamos chamar de T máximo. Vale 90%. E aí, fazendo uma análise semelhante à letra B, a gente vai chegar no resultado para T máximo. Resultado final, 23,02 minutos. E por fim, na letra D, a pergunta é a seguinte. Na próxima meia hora, qual a probabilidade de chegar em mais de 4 táxis? Ele está perguntando para a gente, na próxima meia hora, qual a probabilidade de chegar em mais do que 4 táxis. Percebam que a variável não é mais o tempo entre a chegada de táxis, mas a quantidade de táxis em um determinado tempo. Ou seja, a gente tem uma variável discreta, que é a quantidade de táxis. Vamos até mudar o nome dela aqui. E essa variável x, discreta, como o tempo entre as chegadas a gente sabe que é uma exponencial, o número de chegadas no intervalo de tempo vai ser uma variável discreta modelada pela distribuição de Poisson. Um lambda igual a 1 sobre 10, que é o mesmo lambda. E nesse caso a gente tem um intervalo de tempo para analisar de 30 minutos, né? Na próxima meia hora, então em 30 minutos. Daqui sai que o nosso lambda t vai ficar 3. E aí a gente vai aplicar a função de probabilidade para uma Poisson no objetivo de calcular p de x maior do que 4. Nós já vimos como fazer isso, podemos tirar proveito do complemento, onde cada uma dessas probabilidades aqui a gente calcula aplicando a função de probabilidade de Poisson com o lambda t igual a 3. No final nós vamos obter o resultado 0,1848 ou 18,48%.
Então, pessoal, aqui a gente encerra essa segunda parte, o bloco 2 da nossa unidade de variáveis aleatórias contínuas. No próximo bloco, vai ser o terceiro e final, a gente vai abordar a distribuição normal. Obrigado pela atenção e até mais!